No dia 15 de setembro de 1944, a primeira divisão de fuzileiros navais invadiu as praias ocidentais de Peleliu sob fogo esmagador. Ao cair da noite, os americanos haviam conquistado uma frágil cabeça de praia, tomado parte do aeródromo e sofrido mais de 1.100 baixas. Os japoneses, entrincheirados em bunkers de coral e sistemas de cavernas escondidos, não demonstravam qualquer sinal de colapso. Com o desembarque inicial completo, os fuzileiros agora avançariam para o interior da ilha. A verdadeira batalha estava prestes a começar. O segundo dia da invasão marcou a retomada das operações. O major-general William Rupertus ordenou que o 1º regimento avançasse para o norte, o 5º para o leste, através do aeródromo, e o 7º para o sul. O fracasso em cumprir os objetivos do primeiro dia e a forte pressão sobre a 1ª divisão pareciam não abalar Rupertus. O avanço ao sul se desenrolou por um terreno que a inteligência havia descrito como plano, mas que na realidade era coberto por vegetação densa e repleto de fortificações japonesas mutuamente apoiadas. Embora muitos bunkers e trincheiras tivessem sido projetados para repelir desembarques anfíbios, os fuzileiros agora os atacavam pela retaguarda e pelos flancos. Mesmo assim, o progresso era lento e custoso. As forças americanas alcançaram a costa sul às 10h25, com forte apoio de tanques, fogo naval e ataques aéreos. Ao meio-dia, o avanço estagnou. Já desgastados pelo combate, os fuzileiros começaram a sofrer com o calor extremo. Com a retomada do ataque, a situação piorou. A água entregue em tambores contaminados com combustível de aviação deixou muitos homens incapacitados por náuseas e indisposição. O restante do dia foi usado para consolidar os ganhos, trazer suprimentos e reduzir as defesas costeiras remanescentes, enquanto engenheiros trabalhavam na limpeza de vastos campos minados. No dia 17, terceiro dia da invasão, o 7º Regimento de Fuzileiros lançou ataques simultâneos contra os 2 promontórios do sul. A investida, apoiada por tanques, levou à captura do promontório sudeste às 13h20. O sudoeste, no entanto, ofereceu maior resistência. Os ataques pela manhã foram inicialmente repelidos e, para resolver a situação, tanques precisaram ser trazidos para apoiar uma segunda ofensiva às 14h30. As últimas forças japonesas no sul de Peleliu estavam agora encurraladas. Os japoneses sobreviventes detonaram seus postos e tentaram escapar mergulhando no mar, mas foram abatidos pelos fuzileiros. Às 15h20, o quartel-general relatou que a missão do 7º Regimento estava completa, embora alguns focos de resistência ainda precisassem ser eliminados. No centro da ilha, o 5º Regimento se concentrou em expandir os ganhos limitados obtidos no primeiro dia da invasão. O 2º Batalhão progrediu lentamente por florestas densas e pântanos de mangue, encontrando forte resistência. Seus homens se engajaram em combate corpo a corpo contra postos japoneses bem camuflados. Em meio a essas dificuldades, incidentes de fogo amigo provenientes da artilharia e da aviação causaram ainda mais baixas entre os fuzileiros. No dia 18, as tropas americanas continuaram progredindo para o leste através da densa vegetação repleta de áreas pantanosas. Os suprimentos chegavam com dificuldade, mas apesar do terreno irregular e da persistente resistência japonesa, em poucos dias os fuzileiros haviam assegurado toda a península, incluindo a estação de radiogoniometria utilizada pela inteligência inimiga. A situação era drasticamente diferente no flanco esquerdo. Desde o início da invasão, o 1º Regimento enfrentava o setor mais fortificado. A luta brutal em O Ponto se estendeu por mais de 8 horas, com americanos e japoneses travando alguns dos combates mais ferozes da Guerra do Pacífico até então. Lacunas severas se abriram nas linhas, ameaçando a integridade de toda a cabeça de praia. O capitão George Hunt descreveu mais tarde: alguns soldados japoneses pegaram fogo e, gritando horrivelmente com a munição em seus cintos explodindo como fogos de artifício, correram para a água, rolando repetidamente tentando apagar as chamas que se agarravam a eles implacavelmente.
mas isso não adiantou e eles queimaram na água. Embora a resistência em O Ponto tenha sido eliminada, Hunt e cerca de 30 fuzileiros sobreviventes ficaram isolados por mais de 30 horas. Sob contra-ataques japoneses quase constantes, eles mantiveram suas posições com suprimentos cada vez menores e sem contato com o restante da linha. Reforços foram mobilizados de todas as fontes disponíveis, incluindo mais de 100 homens do 1º Batalhão de Engenharia, deslocados para preencher as lacunas e evitar um colapso. Mesmo sem um contra-ataque japonês em grande escala, a luta por O Ponto quase desfez todo o flanco esquerdo do desembarque americano. Até aquele momento, ninguém imaginava que uma das batalhas mais difíceis, já travadas no Teatro do Pacífico, poderia se tornar ainda pior. E foi exatamente isso que aconteceu em Peleliu. Agora, os japoneses tinham os fuzileiros navais exatamente onde queriam, diante de sua última linha de resistência, a formidável linha de fortificações que vinham preparando ao longo de meses nas montanhas Umur Brogol. Em 17 de setembro de 1944, todos os 3 batalhões do 1º Regimento de Fuzileiros Navais, com apoio de unidades do 7º, se depararam com a área adjacente às montanhas. O local, descrito pelo regimento como uma massa retorcida de coral coberta por rochas, cumes e ravinas, revelou rapidamente que a verdadeira complexidade do terreno não havia sido identificada pelo reconhecimento aéreo. O ataque inicial foi marcado por um violento combate corpo a corpo. Apesar de terem capturado a primeira elevação, os americanos foram atingidos por fogo vindo de posições próximas. Já a ala esquerda teve um avanço limitado ao longo da planície costeira e precisou reduzir o ritmo para manter contato com as forças do centro. Após um bombardeio aéreo ao amanhecer do dia 18, os exaustos remanescentes do 1º Regimento retomaram a ofensiva. Depois de intermináveis e desgastantes confrontos, algumas unidades obtiveram pequenos progressos, avançando sobre as cristas de coral. Mesmo assim, a batalha pelo setor seguia indefinida e, ao final do 4º dia da invasão, o 1º Regimento de Fuzileiros Navais já havia sofrido 1.749 baixas. Isso era mais do que tinha perdido em toda a campanha de Guadalcanal. No dia 21 de setembro, decorridos longos e extenuantes combates, o general Roy Geiger visitou o coronel Puller. Ao ver a devastação de suas forças, Geiger desautorizou Rupertus e ordenou que o 321º Regimento da 81ª Divisão de Infantaria substituísse o 1º Regimento de Fuzileiros Navais, agora reduzido a um punhado de sobreviventes sem coesão suficiente para manobras em combate. O soldado Eugene Sledge escreveu mais tarde: "Nós, do 5º Regimento de Fuzileiros Navais, tínhamos muitos amigos de nossas fileiras mortos ou feridos para relatar, mas os homens do 1º Regimento tinham tantos que era assustador." Enquanto isso, o 7º Regimento pressionava pelo sudoeste e o 5º avançava para o norte pelo oeste, liderando o ataque final em direção às cristas montanhosas. Com essa manobra, os fuzileiros empurraram os defensores japoneses ainda mais para o interior da ilha. Depois de 7 dias de combates brutais, os remanescentes da guarnição do coronel Nakagawa se entrincheiraram no Inferno Rochoso, que ficaria conhecido como o Bolsão de Umur Brogol. Em 27 de setembro, os americanos haviam assegurado a ponta norte da península, no ponto Acaracoro, enquanto lutavam para neutralizar uma série de 4 linhas de colinas fortificadas, incluindo a Colina do Radar. Simultaneamente, um ataque anfíbio foi lançado contra as ilhas Ngezebus e Kongauru, conquistadas em apenas 36 horas, cortando as rotas de reforço japonesas vindas de Koror. 3 dias depois, em 30 de setembro, o bolsão japonês, agora completamente isolado, havia encolhido, mas ainda abrigava mais de 3.000 defensores. O Morro B, uma âncora defensiva importante na borda norte, foi finalmente reduzido pelo 321º Regimento de Infantaria. Nesse contexto, o Major-General Rupertus tomou uma decisão custosa ao ordenar que os blindados ainda operacionais do 1º Batalhão de Tanques se retirassem juntamente com o 1º Regimento de Fuzileiros, que deixava Peleliu. A decisão foi mais tarde descrita pelo general de brigada Oliver Smith
como um grave erro, pois reduziu significativamente o poder de fogo das tropas, bem no momento em que enfrentavam o terreno mais hostil de toda a campanha. Enquanto os fuzileiros se reagrupavam, um tufão atingiu as Ilhas Palau, interrompendo o reabastecimento anfíbio por 3 dias. Se por um lado a queda de temperatura ofereceu algum alívio, por outro, as chuvas transformaram as cristas de coral em lama escorregadia, dificultando ainda mais o movimento. Em 3 de outubro, o 7º Regimento já havia sofrido 46% de baixas. Quase metade dos 3.200 homens estavam mortos, feridos ou desaparecidos. No mesmo dia, um ataque coordenado buscou colapsar o bolsão japonês. Pretendida inicialmente como uma manobra de distração, a investida do 3º Batalhão do 5º Regimento, recém-chegado de Engezebus, rapidamente se transformou em um combate de larga escala. Com trocas de tiros a curta distância através de cristas de coral irregulares, os fuzileiros conseguiram capturar 4 das 5 colinas que formavam o Complexo das 5 Irmãs. O soldado Fred Fox relataria mais tarde: "Joguei 2 granadas em um bunker, mas ninguém saiu. Então desci alguns degraus por uma escada até conseguir enxergar claramente. Um oficial japonês, com cap de pano e óculos, estava caído no chão. Parte do seu braço esquerdo estava estraçalhado, mas ele estava apoiado no cotovelo com uma pistola Nambu na mão apontada para mim. Apertei o gatilho de minha Thompson e disparei 4 ou 5 tiros nele." Naquela tarde, o coronel Joseph Hankins, oficial comandante do batalhão do quartel-general da divisão, foi morto enquanto tentava reunir um comboio de suprimentos parado na estrada oeste. Caminhando sob fogo inimigo para desobstruir a linha, ele acabou sendo alvejado por um atirador japonês. 2 dias mais tarde, em 5 de outubro, o major-general Geiger ofereceu reforços ao exaurido 7º Regimento, mas Rupertus, ainda convicto de uma vitória iminente, recusou e designou o 5º Regimento para conduzir o ataque final. Desta vez, o coronel Harold Harris propôs uma nova abordagem. O bolsão seria atacado exclusivamente pelo norte, uma colina por vez, aplicando táticas de cerco apoiadas por tanques LVTs equipados com lança-chamas. A artilharia, estrategicamente posicionada, disparava a curta distância nas aberturas das cavernas. No início de outubro, o bolsão havia encolhido novamente. Consciente da gravidade da situação, Nakagawa informou por rádio aos seus superiores que contava com menos de 700 homens, exaustos e com pouca munição. Já Rupertus continuava a rejeitar assistência externa, insistindo que seus fuzileiros navais eliminariam o restante da guarnição inimiga, embora muitos já tivessem se cansado de seu otimismo. O bolsão, agora designado como Zona de Combate Central, foi entregue à 81ª Divisão de Infantaria, enquanto a exausta 1ª Divisão de Fuzileiros Navais finalmente encerrava sua participação na Batalha de Peleliu. A infantaria recém-chegada assumiu a ofensiva pressionando para o sul, e à medida que avançava, aproximou-se da linha de elevações que ancorava o núcleo da resistência japonesa. Sem o conhecimento dos americanos, este setor escondia o posto de comando subterrâneo do coronel Nakagawa. Caças-bombardeiros lançaram napalm a distâncias tão curtas do aeródromo que os pilotos muitas vezes não tinham tempo sequer de recolher o trem de pouso. Nos dias seguintes, as tropas americanas assumiram o controle sobre a última fonte de água dos japoneses e tomaram o corredor central que atravessava o bolsão, apelidado de Vale da Morte. Na noite de 17 de novembro, o tenente-coronel Raymond Gates, oficial de mais alta patente da 81ª Divisão, foi morto por um atirador durante uma tentativa de infiltração japonesa nas proximidades da Estrada Oeste. A essa altura, a defesa organizada japonesa estava reduzida e dispersa. Em 23 de novembro, após mais de um mês de combates por atrito, o último ponto de resistência caiu. Com apenas 56 homens remanescentes, Nakagawa os dividiu em 17 pequenos grupos e transmitiu sua ordem final: atacar o inimigo em todos os lugares. Naquela noite, 25 soldados japoneses morreram em ataques suicidas. Armados com granadas, rifles ou até mesmo baionetas presas a varas de bambu, esses esquadrões lançaram uma série desesperada de infiltrações ao estilo Banzai,
sob a cobertura da escuridão, investindo contra as posições americanas. Na manhã de 25 de novembro, as forças americanas retomaram suas táticas de cerco com intensidade renovada. LVTs, lança-chamas e tanques saturaram as últimas posições inimigas com fogo, enquanto aeronaves Corsair despejavam recipientes de napalm. De todas as direções, as tropas do 323º Regimento de Infantaria avançaram para o perímetro que encolhia, explodindo cavernas e selando as bocas dos túneis. Poucos japoneses apareceram para resistir. Foi então que, em algum momento daquela noite, Nakagawa transmitiu sua última mensagem de rádio. Nossa espada está quebrada e ficamos sem lanças. Logo depois, em seu bunker de comando, o coronel Nakagawa e o major-general Murai tiraram a própria vida pelo ritual seppuku. Suas mortes marcaram o fim formal da resistência japonesa organizada em Peleliu. Em 27 de novembro, as últimas cavernas no extremo norte foram neutralizadas, junto com os últimos japoneses que haviam resistido até o fim. Quando as tropas americanas entraram nos sistemas de túneis, encontraram corpos carbonizados e todo tipo de equipamentos destruído. Os defensores haviam escolhido a aniquilação completa, em vez da rendição. O total de baixas americanas na Batalha de Peleliu, incluindo fuzileiros navais e a infantaria do exército, chegou a cerca de 9.800 soldados, entre mortos, feridos e desaparecidos. Cada um dos 3 regimentos de fuzileiros perdeu mais de 1.300 homens. O fuzileiro veterano Russell Davis recordou mais tarde: "Eu não me preocupava mais com a morte. Eu havia me demitido da raça humana. Ao meu lado estava um atirador. Ele olhou para mim com os olhos vermelhos. Eu não me importava com ele, e ele não se importava comigo. Como unidade de combate, o 1º Regimento de Fuzileiros Navais estava acabado. Não éramos mais seres humanos. Eu atirava em qualquer coisa na minha frente, amigo ou inimigo. Eu não tinha amigos. Eu só queria matar." Com mais de 10.000 mortos em batalha, a guarnição japonesa em Peleliu foi totalmente dizimada. Assim como os americanos previam, o número de prisioneiros foi extremamente baixo. Apenas 202 capturados, sendo a maioria trabalhadores coreanos e de Okinawa. Somente 19 eram combatentes japoneses. Após 73 dias de brutais combates por atrito, a batalha em Peleliu terminou sem glória. Mesmo com o fim oficial, a luta persistiu. Nos meses seguintes, pequenos grupos de soldados continuaram a emergir de cavernas seladas. E foi somente em abril de 1947, quase 2 anos após o fim do conflito, que os últimos 34 combatentes japoneses se renderam. Totalmente incrédulos de que a guerra havia terminado, esses soldados e marinheiros precisaram da intervenção e persuasão pessoal do contra-almirante Michio Sumikawa para finalmente deixar as cavernas de Peleliu. Se você gostou desta história, curta e compartilhe este vídeo. E não se esqueça de inscrever-se no canal Lado B da História. 됐다.